Shalom Aleichem, como vai você? Nós estamos aqui para o nosso terceiro capítulo da nossa série que fala sobre os resquícios da tradição judaica dentro da cultura brasileira. E hoje nós vamos falar sobre a presença judaica na língua portuguesa, e essa é a nossa parte 2, mas esse é o nosso terceiro capítulo da nossa série. Vamos caminhar um pouquinho para a gente falar um pouco mais sobre a língua portuguesa? Então, nós vamos passar agora a um grupo de expressões idiomáticas e vou apresentar alguns exemplos, a sua origem e explicação. O primeiro deles seria o maior que nós temos aqui, que é essa expressão ficar a ver navios. De onde surgiu essa expressão? Em 1492 foi determinado que os judeus que não se convertessem teriam de deixar a Espanha até o fim de julho. Centenas de milhares então se fixaram em Portugal. O casamento do rei Dom Manuel com Dona Isabel, filha dos reis católicos, levou-os a aceitar a exigência espanhola de expulsar todos os judeus residentes em Portugal que não se convertessem ao catolicismo num prazo que ia de janeiro a outubro de 1497. Então aqui você percebe que os judeus iam ser expulsos de Portugal, tá? E um casamento entre o Dom Manuel e a Dona Isabel, tá? E iria fazer com que eles fossem expulsos. Mas aí o Dom Manuel precisava que os judeus que eram portugueses, que eram a classe média, mão de obra, além de influência intelectual, ele entendeu que se ele expulsasse todo esse pessoal, Portugal ia passar por uma crise terrível. Então, ele não tinha qualquer interesse em expulsar o pessoal da comunidade judaica, tá? Porque eles eram progressistas, eles traziam progresso para Portugal. Então, o que ele fez? Qual foi a estratégia que ele usou? Então, a sua esperança era que ele, retendo os judeus do país, eles pudessem, eventualmente, como cristãos, atingir um maior grau de aculturação. Mas ele lançou mão, então, de uma medida drástica, como tirar os filhos menores de 14 anos dos pais para que os filhos fossem convertidos ao catolicismo. Tá? Então, o que ele fez? Ele fingiu marcar uma data de expulsão em Pessa. Quando chegou a data do embarque dos que se recusavam a aceitar o catolicismo, ele alegou que não tinha navios suficientes e determinou que o batismo em massa acontecesse em Lisboa, à espera do transporte para os outros países. Então, o que aconteceu? No dia marcado, estavam todos os judeus no porto esperando os navios que não vieram. Todos, então, foram convertidos e batizados à força em pé. Daí vem essa expressão, ficar a ver navios. O que o rei fez? Declarou, não há mais judeus em Portugal, são todos cristãos. E muitos foram arrastados até a pia batismal pelas barbas ou pelos cabelos. Ou seja, foi uma bela de uma encenação que o rei de Portugal armou para converter os judeus à força, para que eles não fossem expulsos de Portugal, porque eles eram uma mão de obra valiosa. Então essa expressão, ficar a ver navios, é que os navios que iam levá-los expulsos de Portugal nunca chegaram. E eles acabaram se tornando cristãos à força. Então a gente percebe que uma expressão idiomática tão forte, mas tão desconhecida para nós aqui no Brasil. Quando alguém perde uma condução ou perde alguma coisa, a pessoa fala assim, ficou a ver navios. Mas é por conta desse evento que foi tão importante e ao mesmo tempo foi tão trágico para os judeus que eles foram obrigados a se converterem à força. Então, é uma expressão idiomática muito forte, com certeza, tá? A próxima, pensar na morte da bezerra. Veja que coisa interessante isso aqui. Isso aqui a gente vê muito no interior, né? Quando a pessoa vê alguém pensando, meditando, meio preocupado, fala assim, está pensando na morte da bezerra. Mas de onde vem isso? Então isso é registrado
na denúncia e nas confissões feitas ao Santo Ofício. Uma noção popular, né, que naquele Santo Ofício fazia, era um período que os judeus ficavam então pensando na Torá, meditando na Torá. Quando eles tinham que fazer alguma confissão diante dos inquisitores, eles ficavam pensando na Torá. Aí, da Torá veio Toura. Eu não sei de onde eles tiraram isso. E depois veio Bezerra. Então, quer dizer, alguns dizem, inclusive, que isso estava associado ao objeto, ou seja, com o bicho com chifre e tudo. Mas olha só que interessante. Então, pensar na morte da Bezerra está ligado a um período de meditação. Quando os judeus eram acusados de alguma coisa pelo Santo Ofício, eles ficavam pensando naquilo, como eles iam responder, pensando na Torá, para não fazer nada que desagradasse também ao Todo-Poderoso. Então, pensar na morte da Bezerra para nós hoje seria uma frase ligada a meditar na palavra do Eterno, ou aqueles que estavam meditando na palavra do Eterno para não desagradá-lo. Passar a mão na cabeça, esse aqui também é muito bom, e tem o sentido de perdoar ou acobertar o erro cometido por algum protegido, né? E a memória judaica liga isso à maneira de abençoar os cristãos, de abençoar dos cristãos novos, né, passando a mão pela cabeça e descendo pela face quando se pronunciava a bênção. Isso é uma coisa interessante porque está ligado hoje ao Shabat. Quando nós colocamos as mãos sobre as nossas esposas e os nossos filhos na hora de pronunciarmos as bênçãos. Isso é muito interessante porque nesse caso aqui era para acobertar o erro de alguém. O passar a mão na cabeça hoje no nosso vulgo, né? Nos nossos ditos populares, fulano passou a mão na cabeça de ciclano, quer dizer, o camarada errou, fez alguma besteira, então acobertando o erro dele. Mas dentro do judaísmo, esse passar a mão na cabeça está ligado a impor as mãos para pronunciar uma bênção sobre a vida da pessoa. Seridó, isso aqui também é uma coisa interessante, uma palavra que se tornou uma região no Rio Grande do Norte, né, que tem o seu nome originário na forma hebraica contraída, que significa refúgio dele, entendeu? Não é o que escreve Luiz da Câmara Cascudo, indicando uma origem indígena do nome de Seritó, mas em hebraico a palavra sarid significa sobrevivente, acrescentando-se o sufixo ó, temos sobrevivente dele. Então, tem uma variante nisso aí que é serid, ou que escapou, que pode ser traduzido como refúgio. Desse modo, então, a tradução para o nome Seridó seria refúgio dele ou seus sobreviventes. E foi uma região lá no Rio Grande do Norte, onde o pessoal foi, e eles ficaram lá como refugiados, escondidos, né? Para sobreviver às perseguições da Igreja Católica Romana. Passar o mel na boca, isso também é uma coisa muito interessante, porque quando era feita a circuncisão dos meninos, o rabino passa o mel na boca da criança para evitar o choro. Então daí a origem da expressão passar mel na boca de fulano. Só que no caso da criança, né, isso está associado com a Torá, ou seja, a Torá ela é doce como o mel, a palavra do Eterno ela é doce como o mel. Só que hoje passar mel na boca de fulano muitas vezes está relacionado a, inclusive, dar um dinheiro para alguém, subornar alguém para fazer vistas grossas a qualquer problema, né? E isso também é uma coisa muito séria. Misericórdia. Para o santo, isso nós já vimos muito, né? No Brasil inteiro a gente conhece essa expressão, né? O hábito sertanejo de antes de beber derramar uma parte do cálice. E isso tem raízes no rito hebraico de Pessah, quando um copo de vinho é separado, né? Um cálice de vinho é separado para o profeta Elias, Eliahu, representando o Messias que virá, né? Que ele deveria ser anunciado pelo profeta Elias. Isso já aconteceu quando Yeshua veio, ele foi precedido por Yohanan, o imersor, o João Batista, que
profetizou aquilo que o Messias haveria de fazer, anunciou a sua vinda, né? E quando perguntaram quem era Yohanan, quem era João, né? O próprio Yeshua declarou que ele era o Elias que havia de vir para anunciar a vinda de Mashiach. Que maçada! Isso também é uma expressão bem antiga, né? Ela é usada para se referir a uma tragédia ou um contratempo, né? Isso está ligado à fortaleza de Massada na região do Mar Morto, em Israel, que era reduto dos Zelotes, onde eles permaneceram anos resistindo às forças romanas quando o templo foi destruído no ano 70, culminando com um suicídio coletivo para não se renderem, de acordo com o relato do historiador Flávio Josefo. Eu estive nesse lugar e realmente o lugar é lindo, é interessante, mas dá um aperto no coração para a gente saber que eles tiveram que cometer assassinato, né, suicídio coletivo, para que eles não se rendessem aos inimigos que estavam ali para escravizá-los. Então, que maçada, que coisa terrível, né? Que coisa ruim que aconteceu. É uma tragédia, é uma coisa assim sem igual. É uma expressão também que, quando nós conhecemos a história, o contexto dela é muito forte. Pagar cisa, isso aqui também é uma expressão que muito pouco se ouve, ou se ouvia, né, muito pouco no Brasil, significando pagar imposto. Ele vem do hebraico e do aramaico, mas, que é imposto, e em hebraico misa, em aramaico, que virou cisa aqui no Brasil, né? Se é pela sonoridade, né, a palavra acaba tendo uma outra forma de ser escrita e de ser pronunciada. De misa, então, virou cisa. Veja que interessante, pagar imposto. E os judeus, eles pagavam muitos impostos. Eles eram os que mais pagavam impostos em todo o mundo. E mesmo assim, eles foram perseguidos. Mesmo eles sendo os maiores colaboradores dos impérios por onde passaram, dos países por onde passaram, eles ainda assim foram perseguidos. Vestir a carapuça, isso aqui também é bem comum hoje. A carapuça serve para... Isso vem da Idade Média inquisitorial, quando os judeus eram obrigados a usar esse chapéu pontudo, que você está vendo aí na foto, né? Para serem identificados. Ou seja, o vilão era o camarada que usava aquele chapéu pontudo. Até há umas décadas atrás, tá? Na época de escola... Isso, mas isso é bem, assim, acho que uns 60, 70 anos atrás, naquela época, as crianças usavam um chapéu de burro, tá? Então, era um chapéu desse, e o pessoal chamava de carapuça. Então, você vê que isso é uma alusão à culpabilidade de alguém que era levado pelos inquisitores, um judeu sendo acusado de praticar o judaísmo. E depois isso se tornou como se fosse um chapéu de burro, ou seja, eles consideravam o judeu culpado e burro por aquilo que fazia. E isso vem, então, pela nossa história, caminhando, e isso hoje toma uma conotação muito interessante quando se fala algo que serve para alguém, que se encaixa na vida de alguém, a pessoa diz, a carapuça serviu para fulano, né? Ou seja, ele é culpado daquilo que fez. Fazer mesuras, também isso origina-se na referência a mezuzá, que é fixado dentro das caixas variadas, no batente direito das portas das casas. Quando você vai entrar numa casa que tem uma mezuzá, você costuma tocar naquela mezuzá em reverência à presença do Eterno naquela casa. Só para mim esclarecer uma coisa, mesura, tá? A palavra mesura em português significa cortesia, cumprimento repleto de delicadeza e de cortesia. Então é como se você estivesse cumprimentando o Eterno ao estar entrando naquela casa, tá? Através da mezuzá, ok? Deus te crie, também isso é uma coisa que a gente ouvia muito isso, né, dos nossos avós, das nossas tias, quando alguém espirrava, né? E isso é uma herança da frase judaica Haim Tovim, que pode ser traduzido como tem uma boa vida ou tem uma boa saúde, né? Isso porque, irmãos, dentro da tradição judaica, lá atrás, quando uma pessoa espirrava,
o espírito e a alma dela saíam, ou seja, ela morria com o espirro. Então, quando se diz essa frase, Deus te crie, ou saúde, né? Que a gente também usa muito, ao invés de Deus te crie, a gente usa muito saúde. Isso é uma alusão de que você tem a saúde, porque o teu espírito e a tua alma não saíram e você não morreu. Tá? Isso também é uma coisa muito forte dentro do judaísmo. Pedir a bênção, isso é uma coisa que praticamente está extinta no nosso país, né? A não ser nos locais mais remotos ainda, onde se preserva esse costume de pedir a bênção aos pais ao sair e ao chegar em casa. E essa é uma prática judaica que remonta àquela Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, quando os pais abençoavam os filhos, também como a gente faz no Shabat e em Rosh Hashanah. Então isso é um costume que devia se retornar aos nossos filhos. Eles deveriam ter esse costume, isso deveria retornar para toda a nação brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Quando um pai, que é um sacerdote, abençoa um filho, isso se cumpre na vida daquela criança. E mesmo depois que ele já está velho, que o pai está lá com 60, 70, 80 anos, ele abençoando os seus filhos, ele está liberando palavras que vão se materializar no nosso reino, no reino físico, ou seja, o espiritual se materializa no reino físico. Isso é uma coisa muito linda. Isso mostra aqui que no judaísmo nós cremos no poder da palavra que é dita. Então, quando um pai abençoa um filho ou uma filha, tá? Filho aqui é de forma genérica, ok? Eles estão liberando palavras para que aquilo se cumpra na vida daquele seu descendente. Isso é muito tremendo também. Tá? Entrar e sair pela mesma porta traz felicidade. Isso aqui também a gente ouvia muito dos nossos avós no passado, tá? Bem como o costume de varrer a casa da porta para dentro, tá? O costume é arraigado até os dias de hoje, né? Para não jogar a sorte fora. É uma camuflagem do respeito pela mezuzá, afixada na porta de entrada. Bem como os dias de faxina que a gente faz no Shabat e em Pessah, tá? Então, o lixo todo ele era varrido para o fundo da casa, para não se jogar lixo na porta de entrada da casa por conta da nossa mezuzá, tá? Apontar estrelas faz crescer verrugas nos dedos. Isso aqui foi uma forma que os nossos antepassados usavam, porque foi tido depois como uma superstição, tá? Porque quando as crianças elas olhavam para o céu e apontavam as estrelas, isso é um costume judaico, por causa do Shabat, por causa dos Ain Tovim, né, os dias bons, os dias festivos que nós temos. Então, isso era um costume no judaísmo de se apontar o dedo lá para cima para identificar o início do Shabat, dos feriados judaicos. Então, toda vez que uma criança pegava e fazia isso, a mãe rapidamente não aponta para as estrelas porque isso cresce e verruga no dedo, para encobrir o judaísmo dentro da família, porque os pais tinham ensinado os filhos a fazer isso, e os filhos, da sua inocência, às vezes publicamente, faziam esse tipo de coisa e denunciavam então com isso o judaísmo dentro da família. Para concluir, eu gostaria de mencionar um tema polêmico decorrente do intercâmbio cultural religioso e a sua influência no português em alguns vocábulos que adquiriram uma conotação pejorativa e negativa. Os mais discutidos são judeu, significando usurário, o verbo judiar e judiação, com o sentido de maltratar, torturar e atormentar, tá? Então, essas palavras, judeu, né? O cara, ele é pão duro, ele é um salafrário, né? E judiar, maltratar, torturar, atormentar, como se desse uma conotação negativa para o povo de Israel, dizendo que todo judeu é assim. E quantas vezes eu não ouvia
na minha meninice, pessoas que em conversas, às vezes dentro da família, ou às vezes até quando eu saía com meu pai, em vários lugares, as pessoas às vezes citavam a questão do judeu e do judiar, e sempre falavam que o judeu era ladrão, que o judeu era safado, que o judeu era isso, era aquilo. Então até na própria língua portuguesa, a palavra judeu e o verbo judiar tem uma conotação terrível, ou seja, fica parecendo que o judeu sempre fez isso com todo mundo, mas aconteceu justamente o contrário. O judeu sempre foi perseguido e maltratado por onde quer que ele andasse. Isso é uma coisa terrível, irmãos, porque houve uma questão em que se torceu a história. O que se é dito de forma subliminar nestas palavras é justamente o contrário do que aconteceu na história. Por isso, até aqui, nós queremos reparar um erro histórico, mostrando o seguinte, que o que aconteceu não foi que o judeu fez mal para alguém, mas fizeram mal para o povo judeu, em todos os lugares por onde ele esteve. E o judeu sempre se comportou de forma exemplar, sempre buscando o melhor, sempre sendo participativo, colaborativo, ajudando os governos a fazerem os países onde eles estavam a crescerem. Então, essa é uma palavra que nós precisaríamos riscar, esse verbo, do nosso dicionário. E a palavra judeu não deveria significar alguém pão duro, alguém salafrário, mas deveria fazer referência a um povo, a uma etnia, que ajudou a construir o planeta Terra e a história do mundo. Então o judeu, ele na realidade, ele foi, e eu creio que será uma bênção onde quer que ele andar. E é por isso que nós precisamos fazer essa reparação aqui, esse conserto dentro da nossa própria língua portuguesa. Então esses traços culturais são fortes indícios de que as famílias que tinham essas práticas eram de origem judaica e estavam escondendo seu judaísmo por trás das expressões idiomáticas? Sim, com certeza. Na minha família essas expressões eram muito correntes, muito fortes. E na sua família, como é que era isso? Será que o pessoal dentro da sua família fazia uso dessas palavras e dessas expressões idiomáticas? Você identificou alguma ou várias em sua família? Se a resposta é positiva, então bem-vindo à família chamada Israel. Você tem uma forte tendência a fazer parte do povo de Israel. Mas nós vamos continuar nossa caminhada pela cultura brasileira mostrando os indícios judaicos que nela estão. Não perca então o nosso próximo capítulo, onde nós estaremos falando da cultura brasileira e vamos trazer mais indícios disso tudo dentro do Brasil, dentro da cultura das palavras da língua portuguesa. Que o Eterno abençoe sua vida. Eu te vejo no nosso próximo capítulo, no nosso vídeo. Dê um like aí, compartilhe, curta, comente e faça perguntas, porque nós estaremos prontos para te ajudar. Que